Virginianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos para a sua leitura mensal, mês outubro de 2025. Vamos juntos, virginianos, vamos para a sua mensagem inicial com o tarô, com a mensagem para o mês de outubro, mês 10, mês que traz uma energia de encerramentos, não é? Seguido de 2 eclipses. Então, de fato, é um convite, é um movimento energético que acontece muito especial, né? Para uma renovação. Vamos lá, virginianos, com a mensagem, mês de outubro, para os virginianos. Já pulou aqui, rainha de paus. O elemento fogo para vocês nesse mês. Acompanhado da princesa de copas. Olha, Virgem, é o mês de outubro, é o mês de vocês colocarem muita energia ou estarão numa vibração, numa energia, parece que realmente, como dito agora há pouco, é uma energia de transformação. Essa rainha de paus para vocês me traz uma mensagem, virginianos, entrando numa sintonia diferente da de vocês. Então, vocês são elemento terra, aqui nós temos fogo. Então, é um mês que vai falar de muitas transformações, de movimentos rápidos acontecendo, que vão exigir dos virginianos uma energia mais colocada, uma dinâmica mais ágil diante das situações. Aqui nós temos a princesa de copas, perdão. Isso pode estar conectado diretamente às suas emoções ou como você vai lidar. Então, é como assim, olha, tudo aquilo que traz uma conexão e uma agilidade no seu emocional vai ser importante esse mês. Portanto, virginianos, quando vocês estiverem, vou tentar clarificar mais para vocês aqui. Imagine uma situação específica, que você tem a tendência de deixar o emocional passar à frente. Esse mês é o mês que vocês poderão colocar essa agilidade para não deixar certas situações progredirem tanto, que conecta seu emocional. É um mês que vocês vão sentir muito, tá? Eu sei que tem pessoas que não estão entendendo o que eu tô dizendo aqui, mas calma, tá? Calma, tá tudo certo. Pode ser que vocês estejam saindo dessa vibração, tá? De uma certa, vou colocar, imaturidade em alguns sentimentos. O que significa? A dificuldade de evoluir em alguns sentimentos que você, né, nos últimos meses possa estar sentindo, ou dificuldade de manifestação também, tá? Aqui na Princesa de Copas você pensa, você sente, você sonha com questões, mas ainda é o início, né? Ainda existem certas limitações. Aqui é uma inspiração. E com a Rainha de Paus não tem só a inspiração, é a concretização. Ela dá energia para que a coisa aconteça. Então, vocês estarão eu sinto que vocês estarão seguros diante de alguma situação. Por isso que é importante vocês, o que tiver que amadurecer, o que tiver de colocar de energia que envolve o seu emocional, seja uma situação que mexe com as suas emoções, seja uma pessoa que mexe com as suas emoções, é importante você ter um movimento mais ativo, não diretamente com essa situação, mas, entende? É o equilíbrio. Eu tô sentindo isso. É como se vocês precisassem se preservar. E esse se preservar, no mês de outubro, ele fala o seguinte: por mais que você goste de uma situação, por mais que você esteja sonhando com aquilo, por mais que você queira aquela pessoa, é importante você ver se você está seguro. Entende? Sentir, investir na sua segurança. Isso vai ser importante. Rainha de Paus à frente do Pajem de Copas, pessoal. Então, assim, vocês estarão mais conectados ou deverão estar mais conectados aos seus reais desejos. Não somente aquilo que, poxa, é aquele sonho perfeito, aquele mundo mágico, seria o trabalho perfeito, seria a amizade perfeita, o cenário perfeito. Não. É o mês que vocês vão ter que colocar a sua voz, a sua opinião em ação. E eu sinto que tem alguma questão, tá? Que vocês possam vir a perceber que passará por uma transformação. E eu sinto que vocês estarão seguros, mas mediante a essa postura. Se vocês acabarem assumindo essa postura de pajem, né, de princesa de copas, de colocar muito o seu emocional diante da situação, acolher demais as situações, as pessoas, você tende a que você pode ter algum tipo de desequilíbrio.
tá? Então, é como se você precisasse decidir em qual polaridade você vai estar. Não tem como aqui você ser, por exemplo, a rainha de paus e acolher tudo e todos. Não, a rainha de paus, ela vai se acolher, ela vai se colocar como prioridade, sim. Entende? Então, essa mensagem pode ter um pequeno desafio. Aqui eu sinto que é um pequeno desafio, tá? Porque esse desafio, ele pode vir também naquele ponto, virginiano, que você fala, poxa, esse é meu calcanhar de Aquiles, entendeu? Porque essa é a vida. O desafio do nosso lado sombra é exatamente isso, pega onde dói, tá? Não sinto que seja grande coisa, tá? Porque nós temos aqui, comparando as energias, rainha é uma rainha, pessoal. E é a rainha que manda no jogo. Normalmente é a rainha quem manda no jogo. Então, pessoal, é essa energia de dominância. Não é autoritarismo. É saber trabalhar o lado luz da rainha de paus, que é uma energia muito voluptuosa, muito transformadora, muito ativa, muito dominante, sim. É uma energia de muita magia, de muita... O que é magia? É a movimentação de energia, fazer as coisas acontecerem. Entende? Utilizar o que se tem, o conhecimento, os instrumentos para fazer as coisas acontecerem. Então, terá alguma situação esse mês, tá? Que pode aí ser consumida, vamos colocar assim, ou passar por uma grande transformação, onde você deverá estar no seu trono. Então, assim, sabe aquela coisa assim, fale muito pouco, página tá aqui, haverá comunicações, mas expresse muito pouco, tá? Expresse muito pouco, seja audacioso, sim, nas suas ações, mas naquilo que te edificará, naquilo que te manterá dentro de um posicionamento positivo para você, que traz defesa e traz proteção, que você se sinta resguardado e íntegro dentro de algum contexto, tá? Aqui é o mês que eu tô sentindo que vocês vão mais observar. É como se você pode manifestar coisas, mas muito mais na sua, entende? É como se você precisasse preservar. Eu tô falando com virginianos que têm potenciais muito significativos. Então, imagine você dentro de uma sociedade, você é aquela pessoa que chama atenção pelo seu trabalho, pela sua energia, pela sua beleza, pela sua comunicação, expressão, seja lá como você se expressa. Você chama atenção. Então, é o mês que você vai ter que saber como colocar essa energia, virgem. Como, quando, onde, com quem, tá? Então, isso é um jogo de cintura bem, tá? Bem delicado que vocês vão ter que tomar, tá? Porque a gente pausa, ela não é nada delicada no sentido assim, eu cheguei e quando ela chega todo mundo percebe. Então, mês que talvez vocês queiram passar, eu falo talvez porque é uma leitura coletiva, passar um pouco despercebido. Para alguns é passar despercebido e para outros é, olha, eu preciso saber como colocar ou exatamente onde, quando, que momento colocar a minha energia, tá bom? É sobre isso, porque você vai ver situações sendo consumida, pessoas, você vai perceber as coisas ali. Tem uma energiazinha, tá, pessoal, de um certo caos, entende? Então, você precisa ficar íntegro na sua postura, é sobre isso. E isso pode falar de, poxa, me reservar, ok? Ou saber onde e quando colocar a sua imagem, a sua energia, tá? É uma mensagem aqui bastante especial para vocês. Tá bom? Porque rainha de paus é o fogo, então, assim, é saber como trabalhar essa energia, tá? Então, eu sinto vocês numa polaridade bem voluptuosa mesmo, uma energia mais ativa, então, saiba como, quando e onde colocar essa energia, tá bom? Ouça mais a sua intuição durante todo esse mês, virginianos. Ouçam mais a sua intuição. Isso vai te resguardar muito, tá? Tem coisas esse mês que você vai precisar fingir que não tá vendo. Lembra, veio uma energia de caos aqui. Então, você tem que fingir que não tá vendo certas coisas. Porque a gente pausa, ela tem a tendência de querer controlar as situações. Ou porque ela tem conhecimento, ou porque ela, enfim, ou pela força do ego mesmo, tá? Pausa é ego, fogo é ego também. Então, muita atenção com isso, tá? Muita atenção. Então, pode ter questões
ou pessoas que possam querer instigar esse seu lado sombra, entende? Porque a sua energia, ela vai estar numa força muito mais ativa. Então, verifiquem qual lado vocês querem manifestar, o lado luz da Rainha de Paus ou o lado sombra dela, tá? O lado sombra pode falar de muita confusão, tá bom? Então, tomem um pouquinho de atenção, principalmente no que tange comunicação. É aquela coisa assim, tem a tendência de vocês não baixarem a guarda, não baixar a guarda, mas não baixar a cabeça, sabe assim? E isso pode pegar você, isso pode ser o calcanhar de Aquiles de algum de vocês. Equilibrar as emoções, equilibrar as energias, ter alguma válvula de escape para essa energia toda vai ser importante, tá bom? Pode ser um esporte, uma terapia holística, que você entre em harmonia, ok? Muito importante isso. Vamos lá, energia geral para mês de outubro para os virginianos. Energia geral, virgem, mês de outubro. O chicote. Rainha de Paus, o chicote, já abre com uma energia das coisas, olha, rápido, movimento rápido, você vai perceber esse mês. Vamos entender isso aqui. A comunicação. Tome um pouco de atenção com a comunicação de vocês, tá? Eu tô sentindo uma energia assim, de alguma situação ou algo tentando instigar você a algo. E isso envolve comunicação, tá bom? Chegará para você uma comunicação de algo que foi travado, e para outros pode ser uma forte cobrança sobre algo, tá? Isso te gera uma energia, parece que de paz e equilíbrio. O resultado disso é paz e equilíbrio. Podemos também estar falando, mês de outubro, para os virginianos, de você sabendo dominar essa energia ou dominar alguma coisa que te prende. E é como se você pudesse expressar isso de alguma forma, tá bom? Também temos aqui, Virgem, algum tipo de empenho, tá? No que tange conhecimento, tá? Esse conhecimento pode ser alguma formação, um curso, um estudo que você vai querer ou está fazendo, vai exigir de você bastante empenho, tá? E dedicação. E eu vejo que vocês terão bons resultados. Aqui nós temos a carta da árvore, então é um resultado a ser desenvolvido, mas que, digamos, sabe aquela coisa tá no caminho certo? É isso. Olha, os peixes é algo muito próspero para vocês. Vale vocês investirem, tá? A dedicação, o tempo, a energia, foco, pode envolver comunicação. É um mês que pode falar muito de comunicação para vocês, tá bom? É um tipo de movimentação, ou de curso, formação, estudo, conhecimentos que vai trazer ou gerar harmonia. Seja para você, seja para um coletivo. Aqui, estudos, tá? Olha, Virgem, aqui vem falando de algum tipo de manifestação, alguma nova informação positiva para vocês. Pode envolver o seu trabalho, pode envolver família. Aqui podemos estar falando de documentações, movimentações, novas movimentações que trazem uma estrutura muito maior. Uma estrutura, uma estabilidade. Parece que as coisas começam, isso vem com mais equilíbrio para você. Se estamos falando aqui de contratos também, Virgem, são novos contratos ou novas pessoas que te procuram, tá? Seja no seu empreendimento, no seu projeto, no seu trabalho, clientes, enfim. Aqui vem novas, tá? Novas energias e que vêm para ficar ou que vêm para um processo de transformação junto de você, ok? Se você fala, poxa, eu não sou a pessoa que contrata pessoas, né? Eu só sou um prestador de serviço, de repente... aqui vem novos apoiadores, tá? Vem um novo conhecimento, vem uma nova linha de conhecimento, vem um apoiador, algo assim que vai ajudar a edificar junto de você. Olha, para mulheres, mudanças muito positivas, tá? Esse mês. Essa situação pode envolver mulheres, tá? E tá positivo.
Aqui um homem de muito conhecimento também vai te procurar esse mês. E provavelmente te procura para ficar, tá? Me parece que você pode ser um porto seguro para essa pessoa. De alguma forma, você pode ser um porto seguro para esse alguém. Olha, fique atento com comunicações de um homem, tá? Fique atentos com a comunicação de um homem. Aqui pode falar de atenção com a comunicação dessa pessoa, que pode ser uma comunicação falsa, ou seja, a pessoa vem falando mentira, é uma pessoa que pode estar jogando verde para colher o maduro com você, é uma pessoa falsa, mas se mostra como uma pessoa íntegra. Essa pessoa pode estar no seu trabalho para alguns de vocês, tá? Pode envolver o seu trabalho, é uma pessoa que pode ter, para alguns de vocês, pode ser uma pessoa com mais idade, tá? Para alguns de vocês, com mais idade ou com mais conhecimento, ou acredite que tenha mais conhecimento que vocês. Tem muita essa energia aqui, alguém jogando um verde com você, tá? A pessoa pode jogar uma informação para ver como você vai agir. Existe uma outra pessoa observando a sua comunicação com outro alguém. Caminhos abertos para novas parcerias, ter algum retorno que vem para alinhar. Então, tem alguma coisa na tua vida que vai retornar, tá? Alguma coisa, alguma situação, ou pode ser um alguém também, enfim, retorna algo para tua vida que vem para um alinhamento. Ainda tem um alinhamento de pendências ou algum tipo de dificuldade, mas vem para resolução nesse mês de outubro. Tudo que chegar até você, Virgem, terá uma resolução, tá? Ou você tem a resposta, ou você consegue ter a resolução, vai dar certo. De qualquer forma, vai dar certo. Mas vai exigir de você muita integridade. Parece que você precisa manter um padrão, uma postura, algo nesse sentido. Olha, muita atenção com pessoas falsas esse mês, tá? Muita atenção com pessoas falsas esse mês. Aqui pode falar de uma única pessoa? Sim, tá? Mas é a pessoa, assim, totalmente em desequilíbrio, porque é uma pessoa que está passando por perdas ou estará passando por perdas. Muita atenção com isso, tá? Porque essa pessoa, a aproximação dessa pessoa pode afetar a sua sensibilidade. Já foi dito aqui, né, com a Rainha de Paus, a Princesa de Copas, atenção com as emoções, entende? Se vem alguma situação com muito problema, é como, eu tô sentindo algo assim, olha, aqui a criança, é como se, de repente você fala assim, poxa, eu tenho que ajudar, é uma coisa assim que não tem como fugir, por exemplo. Realmente, essa situação eu tenho que auxiliar. É como se você pudesse fazer o mínimo possível. Então, se há uma amizade, por exemplo, que passa por grandes problemas, faça o mínimo possível. Sabe aquela coisa assim? Deixa a pessoa fazer. Você depende da nossa, né? Poxa vida, né? Que coisa, tal. Mas é uma coisa que não se aprofunde, tem uma energia assim de você não se aprofundar. Tá? Para outros de vocês, pode vir falar aqui, pode ter alguma energia, tá? Ou pode ser uma pessoa mesmo, fazendo com que você perca alguma amizade. E é uma amizade importante, tá? E aqui vem dizendo como se tivesse uma guiança, tá? Uma guiança espiritual, conduzindo para que isso não finalize, tá bom? Ó, porque temos a criança, então para que passe por uma renovação.
as coisas não estão às claras aqui dentro dessa situação, tanto para você quanto para essa pessoa. Tem uma nova proposta que pode te deixar um pouco ansioso, tá? Ou ansiosa esse mês. Mas vai exigir uma nova iniciativa, uma nova ação. Aqui podemos estar falando de alguns eventos ou novas reuniões que vão exigir de você realmente uma nova postura, tá? Para outros virginianos, a sua nova postura, a sua nova identidade, a sua reformulação, lembrando que estamos saindo de 2 eclipses, né, pessoal? Que essa energia vai perdurar aí por alguns meses. Então, é um período de grandes transformações, de grandes mudanças para quem realmente toma consciência e consegue aplicar no seu dia a dia. Então, eu vejo aqui virginianos que estão entrando numa etapa de renovação. E isso pode gerar para algum grupo que você esteja, tá? Ou algum local específico, algumas preocupações quanto a isso. Por que disso? Porque, vamos lá, aqui fala de uma situação sabe assim, você tá no lugar errado, com as pessoas erradas. É como se você ainda não tivesse encontrado a sua tribo, vamos colocar assim, entende? Então, a sua reformulação me parece que é constante, o teu florescimento, ele é constante, porque esse virginiano específico aqui entendeu a sacada, né, a virada, o ponto de virada da própria vida, ou da própria energia. É o tipo de virginiano que não deixa a peteca cair, entende? E se cai, você sabe fazer do limão uma limonada. E esse grupo que você está, pode ser que não. Então, tem uma tendência desse grupo colocar em você, projetar em você as dificuldades que são deles, para te diminuir, para que você não desenvolva. Porque o teu florescimento é algo como o desenvolvimento de tantas e tantas outras pessoas que habitam essa terra. Mas uns têm consciência e outros não. Aqui nesse caso, esse virginiano tem consciência. Então, é como se essas pessoas quisessem que você não florescesse, porque o teu florescimento traz destaque. O teu florescimento, ele causa um impacto grande nesse ambiente. E são pessoas que têm as próprias limitações e não conseguem transformar como você consegue. Então, eles olham em você um potencial grande de renovação, mesmo que você, aos olhos deles, é como se, imagine assim, ó, dentro de um ambiente profissional, virgem, existe a pessoa que tá lá exercendo a função há 20 anos, e você chegou agora, sei lá, você tá lá há 1 ano, 2 anos, nesse local, só que você, o seu movimento, a sua energia traz, movimenta, entende, o ambiente, com simples, o que essas pessoas em 20 anos não conseguiram fazer. Então, como assim? Vocês entenderam? É só um exemplo que eu estou dando aqui. Então, tem uma energia aqui de tentar impedir, olha aqui, ó, a foice com a montanha, tentam impedir o seu florescimento, a sua demonstração de conhecimento, colocando limites. Aqui eu posso dizer para alguns de vocês, independente como for, se é um grupo, se é um local, se é, enfim, trabalho, você não vai ficar nesse lugar, tá? Pode ser que não seja agora, mas você não fica nesse lugar, porque você vai sentir impedimentos, tá? Impedimentos do seu florescimento. E aqui eu tô falando com virginianos que não se limitam em lugares, pessoas e situações. Não foram feitos para ficar dentro de uma caixa, tá bom? É isso que eu tô sentindo aqui. Porque pode ser que, no fundo, o que essas pessoas querem de fato, ou logo irão querer, é que realmente você saia. Porque a sua energia não cabe mais naquele ambiente. Então, é um ambiente que pode ter limitações para crescimento de fato. Porque fala mais sobre as pessoas do que do próprio ambiente, tá? Nesse local você não fica mais, não ficará por muito tempo assim não, tá? Isso pode se estender por até uns 2 anos ainda mais, tá? Mas não além disso.
Virgem, mês de outubro. É um mês de chamado para vocês investirem no seu trabalho, na sua prosperidade emocional, na sua prosperidade espiritual. E vocês vão fazer isso em silêncio. Já foi dito isso aqui, né? Tem uma tendência de algum virginiano querer modificar ou alterar algo em algum lugar. Aqui é tempo perdido, tá? É exatamente o que foi dito aqui atrás, com essa energia de você ficar num ambiente, num grupo, enfim, por um certo período. É tempo perdido. Por mais que você queira investir, não tem a transformação de fato, tá? Tem a sua transformação, mas não desse ambiente ou dessas pessoas. Sabe? Ver aquela coisa, pega o seu banquinho e saia de mansinho. É isso aqui, tá? Discretamente você vai se afastando, se afastando. Cada dia você dá um passo mais pro lado, pro lado, pro lado. A hora que vê, você já saiu, entendeu? É isso. Aqui também é um convite para vocês, tem algum recebimento que vocês vão ter, tá? Que pode envolver dinheiro ou pode envolver alguma satisfação muito boa, tá? Que mexe com o seu emocional. Deixa isso restrito, tá? Restrito a você. Não é para demonstrar, não é para mostrar, falar. Guarde um pouco mais a sua felicidade, tá? Ou uma conquista que você vai ter, um reconhecimento que você terá, ok? Olha, questões travadas ou bloqueadas vão começar a ter movimentações e movimentam de forma positiva. Fala de um recebimento bastante positivo para você. Tem algum presente vindo para você de longe, tá? Ou que há muito tempo você aguarda. E para alguns, o afastamento de alguma situação bastante complicada também pode vir como um bálsamo para vocês, tá? Após um período de bastante dificuldade, das coisas realmente, ou vocês muito estagnados dentro de algum contexto, aqui tem um renascer, tá? Tem um renascer, um florescimento, uma energia renovada, pensamentos renovados, mais elevados. Se você estava se sentindo muito sozinho, parece que essa solidão, ela se torna... Você entende isso. Então, não fica mais aquela solidão, né? Aí se transforma nessa solitude, que é algo mais agradável. Você vai querer lidar com isso de uma forma mais... o fato de estar sozinho numa situação, você vai lidar melhor com isso, tá bom? Ou ver nessa solitude de uma forma mais agradável para você, tá bom? Fazer isso, se tornar isso de uma forma mais agradável. Tudo aquilo que estava realmente travando vocês, isso pode ser uma situação diversa na vida de vocês. Vai passar por cortes, tá? Passará por algum tipo de corte, algum tipo de renovação e tem força, terá incentivo realmente para encerrar. O mês de outubro, pessoal, é o mês que fala de novos caminhos para vocês, fala de decisões. Realmente, olha, é como se vocês estivessem soltando questões. Vocês vão perceber que terão movimentos que estão te levando para isso, tá? Para cortar situações, encerrar com pensamentos, ideias, sentimentos, tudo aquilo que te atrasa. Sejam pessoas, e se são pessoas que te atrasam, por exemplo, você percebe que começa a perder cada vez mais força, sabe? Eu sinto que já estava perdendo força, mas agora tudo aquilo que te atacava já não terá tanta... É como se entrasse numa energia neutra, entende? É onde você consegue, poxa, agora eu consigo separar isso aqui. Porque também existe essa neutralidade dentro de vocês, para ter a frieza racional, tá? Para dizer o que sim, o que não, o que vai, o que para, entende? E que abre novos caminhos para vocês. Tua casa é muito mais edificada, isso é bênção. A sua casa é edificada. Aqui é a sua casa, a sua família, tá? Edificada, ou a sua estrutura como pessoa, entende? Passando por um fortalecimento, um crescimento maior.
Aqui vocês vão dar vazão a alguns sentimentos, ok? Então, vou dar um exemplo. Nesse ponto, vocês podem estar solteiros. Virgem solteiro, tá fechadíssimo, aqui não quer saber de ninguém. É o mês que vocês vão se permitir. Se vai entrar alguém, não sei, daqui a pouco a gente vai ver isso, tá? Terá leitura para trabalho e amor, tá bom? Mas aqui vocês estarão se abrindo, tá? Então, vocês estarão mais generosos com vocês, mais amáveis com vocês, mais acolhedores com vocês. E isso, evidentemente, abre portas, né? Claro que sim, tá bom? Vocês terão algum tipo de recebimento positivo, que pode tangir alguma autoridade ou algum órgão muito rígido, sabe? Vocês vão ter alguma resposta, um retorno, um andamento positivo. Virgem, você passa por questões com pessoas difíceis, problemáticas? Sinto que ainda terá, porque são pessoas que estão impedindo a movimentação de chegadas positivas para vocês. Vocês deverão contar com a espiritualidade, com a sua fé esse mês, tá? Para com essas situações ou essas pessoas, vocês deverão contar com a espiritualidade e com a sua fé, ok? Porque eu não vejo um contato direto. Não vejo um contato direto com essas situações, mas a sua fé, ela precisa estar ativa. É um mês muito espiritual para vocês, saibam disso, tá? Os caminhos se abrem dentro da espiritualidade. Aqui fala sobre muita clareza sobre as dificuldades que vocês poderão vivenciar até metade do mês. Mas essas questões, elas devem ser lidadas, Virgem, com empatia e com acolhimento, tá? Não quer dizer que você vai abraçar o problema, não é isso. É você olhar para essa situação, identifica com total clareza quais são as dificuldades, ok? Sabemos aqui que você deverá trabalhar e desenvolver melhor o fortalecimento da sua fé. Entenda isso, não é só aumentar a quantidade de orações, não, mas é a qualidade de como você ora, de como você se entrega espiritualmente. Sobre isso, é a qualidade, tá? Não é a quantidade. Mediante a isso, acolher essas situações, ela fala que, poxa, quem é virgem, tá? E quem é esse problema? O que é essa dificuldade? Como que você vai lidar com essa questão? Então, mais uma vez, sabendo que você tem que fortalecer sua espiritualidade, então como você coloca isso? Então, o acolhimento dessas dificuldades é como você recebe. Então, poxa, tem um probleminha ali, tem uma situaçãozinha ali, como que você vai lidar? Como que você vai olhar para isso? Você vai abraçar aquilo como se fosse seu ou não? Ou você entende que, poxa, se eu tô recebendo clareza diante dessas situações, quer dizer que eu tenho que olhar para isso e passar por isso, porque eu estou tendo clareza, então eu sei como lidar, eu devo saber como lidar com essas situações, ok? Lhe será dado algum tipo de iniciação para... Aqui estou falando com mulheres, tá? Se você é homem e você sabe que você vai passar ou tá querendo passar por algum tipo de iniciação, será através das mãos de uma mulher, tá bom? Mas terá alguma iniciação que acontece para vocês. Alguém quer passar uma responsabilidade para você. Calma. Clarifica isso. Virgem, é o seguinte. Aqui é o As de Ouros, tá? No Sol, e nós temos o As de Copas aqui. Alguém quer passar alguma responsabilidade pra vocês esse mês? Só que é uma furada, tá? É uma furada. Pode parecer algo muito bom, mas não.
Aqui, na verdade, alguém quer passar os conflitos pra você. Entendeu? O mais justo a ser feito é você não se movimentar diante dessas parcerias. Use a inteligência. Tá bom? É pra você se preservar. É pra você manter aquilo que é estável a você. Certo? Virgem, eu vou fechar aqui essa leva e vou trazer trabalho e amor pra vocês. Energia trabalho, mês de outubro para os virginianos. É o mês de trabalho mais em comunidade, tá? Ou seja, é como se você, no seu meio de trabalho, você vai estar mais envolvido com pessoas e situações. Terá alguma oferta vinda de um homem pra vocês, tá bom? Um homem que provavelmente você já conhece. Seja o que for, tem alguma oferta de alguma pessoa, de um homem específico que você já conhece esse mês. E é uma oferta positiva, tá? Aqui pra mim fala que é uma oferta positiva. Pode ser que vocês fiquem um pouco ressabiados quanto a isso, ok? Mas saiba conversar, saiba dialogar. Ok? Homens, você, virginiano homem, que está em busca de algum crescimento dentro da sua área profissional, nesse mês de outubro é o mês de trazer reformulações para dentro desse projeto que você tem, essas mudanças, ou que você quer alcançar, tá? Se você está em busca de uma oportunidade de trabalho, parece que as coisas podem estar muito paradas ou você estará deixando alguma situação que há muito tempo você está exercendo. Terá a oportunidade de começar a investir nessa nova questão que você quer. Se é um novo trabalho, né, eu quero fazer uma modificação de uma empresa para outra. Então, você terá caminhos para investir para isso. Não vejo ainda um mês de você, olha, deixando algo para trás, de encerrando. Não, eu vejo que você vai estar mais aberto realmente para algo novo. E buscando os caminhos, a forma, de repente pode ser já entregando o seu currículo, né, verificando como está o mercado, analisando essa empresa, analisando esses novos clientes, seja como for, tá? É o mês de você investir nesses pontos, ok? Certo? Vamos aqui para amor. É o mês de mais ação, tá? No seu ambiente de trabalho, vai exigir até de mulheres. Mulheres que estão aí focadas no seu meio de trabalho, é o mês de vocês colocarem a energia do masculino em ação, ou seja, é colocar vitalidade. Já vem abrindo carrinho de paus, né, que é vitalidade pura. Então, é o mês que vocês devem colocar muita vitalidade no seu trabalho, ok? É isso que vai trazer respostas para vocês. A energia do feminino para todos vocês nesse mês, Virgem, ela vem como uma movimentação, digamos assim, pode ser até de energia, tá? De atrair, mais de atrair, de seduzir no ambiente de trabalho. E seduzir no ambiente de trabalho não é algo vulgar, não. É seduzir, de repente, saber colocar a palavra certa, saber, entende? É nesse contexto. E o masculino é aquela força de ação mesmo. A gente tá lá, vamos colocar ali, vamos fazer, vamos organizar, entende? Vamos produzir. Vamos lá, falar um pouco de amor para quem está interessado. Vamos começar pelos solteiros, virginianos que estão solteiros, mês de outubro. A chave, o navio e a cegonha. Caminhos abertos, tá? Se tem algum empecilho para os solteiros, você terá, digamos, a resolução para isso esse mês. Tem alguma questão que é destravada. O que vai ser destravado? Principalmente o que impede você de se relacionar com alguém. Ok? Pode ter aproximações de pessoas. Vamos lá, aqui tem uma dualidade, tá? Podemos estar falando de aproximação de um problema, de uma pessoa problemática, e aproximação de uma nova pessoa. Basicamente, Virgem, realmente é um mês para resolver aquilo que
trava você para os seus relacionamentos amorosos, para você se conectar com pessoas. Porque tem uma pessoa aqui na sua energia, mas é como se tivesse algum problema entre você e essa pessoa. E esse mês você tem caminhos para resolver essa questão, para que essa novidade positiva, esse novo amor chegue para você, tá? Porque tem alguém sim. Esse problema ele pode envolver emoções, sejam suas, da outra pessoa, ou de uma situação, uma terceira situação. Pode envolver questões do seu passado, porque nós temos aqui na soma 18, a lua no tarô, que fala do passado, e o navio também fala do passado. Então, o passado de alguém pode estar aí de uma forma oculta, atrapalhando esse novo recomeço amoroso de vocês. E o passado pode ser uma pessoa, pode ser sentimentos, ressentimentos, tá? Mas, de qualquer forma, terá... a chave tá nas suas mãos. Só que exige você se dedicar a isso. Entende? Ó. Tem uma aliança pra vocês, tá? Pra quem está solteiro. Vamos lá pra quem está no relacionamento. Virginianos que estão no relacionamento. Mês de outubro, qual a energia? Para os casais. Vamos lá, pra quem está no relacionamento... É o mês que vocês poderão colocar uma pedra em cima dos problemas desse casal. Quais são as dificuldades? É uma coisa assim de alguém sempre puxar coisas do passado, entende? Ou é dificuldade, ou não consegue esquecer o que aconteceu lá no passado, o que o parceiro, a parceira falou há um tempo atrás, sempre traz isso à tona, e isso não se resolve, fica só como um grande obstáculo. Se o casal está tendo algum problema de comunicação, de trocas emocionais... esse mês, até o final do mês essas coisas melhoram, tá? Mas é um mês assim muito travado para os casais, tá bom? Para alguns pode envolver alguma viagem, ou o casal tá muito... pode falar de um distanciamento, esse distanciamento entre vocês pode ser de fato físico, tá? Mas depois tem uma aproximação, tem uma melhora. Questões de dinheiro ou trabalho podem estar afetando a relação de vocês esse mês. Pode falar sobre o excesso, né, de trabalho de alguém. Mas, de qualquer forma, é como se vocês tivessem caminhos aqui para resolver isso. E esses caminhos, ele fala sobre o quê? Principalmente manter o equilíbrio emocional. De qualquer forma, vocês fecham o mês mais em equilíbrio e harmonia. O casal fecha o mês. Mas até a metade do mês aqui, realmente, muitas travas, tá? Toma cuidado com cobranças, tá, pessoal? Muita cobrança. Ok? Certo, Virgem? Essa energia para o mês de outubro para vocês. Vou fechar aqui com a mensagem no final. Vamos lá. Virgem. Vela. Símbolo da luz e iluminação, destaca a capacidade de ser iluminada em sua própria vida, assim como uma vela, que ilumina mesmo nas mais escuras noites, quebra a crença limitante de que você não pode se destacar, que é sem graça e infeliz, quebra a ideia de sombras sobre sua capacidade, seja a luz que guia seu próprio caminho, irradiando singularidade e inspirando não apenas a si mesma, mas também aqueles ao seu redor. Em resumo, é muito o que foi dito aqui na sua leitura, né? Lembra lá aquela parte da leitura, você dentro do ambiente, um grupo, as pessoas tentando ali meio que apagar você? É isso. Não deixe sua vela ser apagada. Virginianos, feliz mês. Que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel sempre se faça luz. Muita vitória em seus caminhos, que vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.